Hoje, terça-feira, dia 16 de setembro. E a Fazenda tá pegando fogo. E sim, né? Vamos ser sinceros. Eu achei ontem, sim, a estreia, que faltou algumas coisas. Eu concordo, eu tava vendo alguns vídeos. Eu até concordo com algumas críticas de que, nossa, tava faltando alguma coisa ali. Sim, eu concordo totalmente, tá faltando mesmo alguma coisa lá. Mas acho que o negócio tá engrenando devagar. Acho que a Fazenda tá indo, tá pegando o ritmo devagar. Não acho que seja ruim, não acho que a Fazenda vai ser ruim. Agora, uma coisa nessas primeiras 24 horas já ficou bastante claro para todo mundo. Tá? Isso ficou claríssimo para todo mundo, pelo menos para quem tá assistindo o Play Plus, né? Vamos ser sinceros, Record, pelo amor de Deus. Record Plus, né? Porque vocês mudaram de nome e a gente ainda não consegue acostumar. Continua com os mesmos problemas da outra edição, tá? O negócio continua falhando o tempo todo. Continua os mesmos problemas, vocês não consertam. Continua o negócio falhando, continua ali. Depois de algum tempo fica o negócio girando, timeout, aí você tem que reiniciar o aplicativo. E aí, gente, tá complicado, viu? Complicado essa situação aí. Você quer acompanhar, você quer assistir, você quer entender algumas coisas. Fora isso, né, o Record Plus fica num corte aqui, aí tá desenvolvendo uma conversa, aí depois corta a conversa e aí passa para outra e você fica sem entender o que é que levou aquela conversa, o que é que levou aquilo a acontecer. Então, gente, tá difícil, viu? Tá difícil. Olha, eu aconselho o pessoal do Play Plus, tô aconselhando aqui. Melhora isso, tá? Melhora isso. Vocês mudaram o nome do aplicativo, mas vocês continuam a mesma coisa. Melhorem isso, consertem esse problema. Porque a gente tá querendo ver a Fazenda, eu quero ver a Fazenda, eu tô pagando para isso. E eu quero ver sem ficar travando e sem eu ter que ficar reiniciando toda hora. Toda hora, gente, tá chato isso, toda hora ir reiniciando, toda hora botando, não, gente, pelo amor de Deus, né? Tem coisa. Agora, vamos lá para alguns destaques do dia. Gente, eu não tenho como falar tudo o que aconteceu na Fazenda em 24 horas, tá? Porque são 26 pessoas. Eu não sei o nome de todo mundo ainda, tá? E fora isso, aconteceram assim, a gente pode resumir as primeiras 24 horas da Fazenda em duas coisas. Rayane tendo e criando ranços. A Rayane tá com o ranço da Carol e a Rayane tá com o ranço ali da Ioná e da Duda e as outras pessoas ali que são vítimas do ranço da Rayane já estão criando ranço contra ela. Tá maravilhoso, admito pra vocês, tá? E a Rayane é tudo aquilo que eu disse que ela ia ser. Chata! Pensa numa mulher chata, é a Rayane, tá? Pensa numa mulher chata. Ela quer comandar tudo, ela quer mandar em tudo, ela quer se fazer tudo ali e tal. Gente, é uma mulher chata. A Rayane é muito chata. Aliás, ela também, ela quer se fazer de boazinha, ela quer se fazer, sabe? E outra, eu até falei pra vocês, ela bota aquela vozinha dela. Ela quer falar assim com aquela vozinha, falando daquele jeitinho dela e tal. Como se isso fosse, gente, como se isso fosse apagar o fato de que ela é uma barraqueira. Quem viu aquele vídeo, e eu mostrei aqui no canal, dela na frente da escola lá com o filho, já deu pra ver o quanto essa mulher é barraqueira, já deu pra ver o quanto ela vai sair desse personagem e vocês vão ver o barraco que essa mulher vai causar lá. Anotem e me cobrem depois, tá? Pode anotar e me cobrar. Mas vamos lá pro resumo, tá, gente? Eu já passei aqui 4 minutos falando das primeiras impressões. Vamos pro resumo, que é o que vocês querem ver, né? O resumo. E para começar o resumo, gente, não tem outra coisa a não ser falar da gafe que a Galisteu cometeu ontem à noite. Sério, Galisteu? Sério mesmo, Galisteu? O que eu faço com a Galisteu, meu Deus? Galisteu falou quem são ali, né? Eu falei no vídeo de ontem que a Galisteu estragou
a dinâmica, ela estragou o que estava sendo planejado ali. E aí, quando ela faz isso, gente, desculpa, não tenho o que falar com relação aí, né? Todo mundo vai ficar desconfiado que são duas pessoas. E hoje, tá? Hoje, o Carelli botou uma mensagem, isso aqui eu vou ter que mostrar para vocês, sobre o primeiro comando do infiltrado, do Matheus. Admito para vocês que foi impagável ver alguns momentos ali do Matheus, foi impagável. Eu amei ali ver alguns momentos. Deixa eu pegar aqui a mensagem do Carelli, porque o Carelli ele manda logo um comando aqui. Deixa eu pegar aqui rapidinho. E aí, a partir daí, o Play Plus ficou mostrando pra gente que o infiltrado tinha que fazer esse comando, que o infiltrado tinha lá que conduzir esse comando. Olha só aí o que o Carelli colocou. Daqui a pouco vamos dar o primeiro comando para o Matheus Martins, um dos nossos infiltrados. Vão ser missões estranhas que ele tem de cumprir, sem ser que os outros desconfiem. O primeiro será cantar "E Macarena". Ai! Cada vez que tocar o sinal do microfone. Foram 6 sinais, tá? A produção disse 6 sinais para ele cumprir essa tarefa. Detalhe, tá? Ele já cumpriu, acho que 4 desses sinais. 4 ou 5 desses sinais aí. Mas teve 2 desses sinais que o Matheus foi um atrás do outro. Foi um atrás do outro. Tanto que ele até falou assim discretamente que a produção tava querendo fuder com ele, né? Desculpa o palavrão, mas não tem outra palavra. Foi essa palavra que ele usou. De tanto comando que eles mandaram um atrás do outro. Foi engraçado de ver, admito pra vocês, foi engraçado de ver o Matheus ali cumprindo, entregando essas coisas. Mas assim, muita gente esperava que o Matheus fosse gritar "Ei, Macarena" e tal. Não, a produção aqui, né, eu vou ter que também mostrar aí um detalhezinho. Daqui a pouco eu leio para vocês o comando da produção. Seja discreto. Foi o que a produção disse para o Matheus. Seja discreto. Então, seja discreto significa, ó, cara, você tem que entregar o comando e tal, seja discreto e haja naturalmente. Sabe esse comando, né? Você sabe que você tem que fazer, mas haja naturalmente para que ninguém perceba. Então ele foi de forma tímida, depois ele se soltou mais e tal, mas ainda assim o Matheus estava ali fazendo os comandos um atrás do outro, e depois ele reclamou que a produção meio que estava querendo foder com ele. Achei engraçado, tá? Mas vamos lá, relembrar aí esses acontecimentos, esses eventos, relembrar alguma coisa, porque todo mundo ficou com a pulga atrás da orelha depois que a Galisteu falou que tinham ali 2 infiltrados. Quem são? E hoje vai ser interessante porque o Carelli vai mandar a Galisteu falar que são 2. Ou não, né? Porque depois da gafe de ontem, todo mundo já desconfia que são 2. Eu tô doido pra ver como é que eles vão se sair hoje. Aí quando terminou isso, todos eles já foram lá conversar sobre quem seria o tal do infiltrado. Esse foi o primeiro movimento da casa. Quem seria o tal do infiltrado? E aí eles ficaram aqui, ficaram ali, ficaram se perguntando ali. E no final de contas, eles chegaram à conclusão de que, para eles, o infiltrado ou é o Dudu Camargo, a Gabi Spanik, outros colocaram o infiltrado como sendo... Tá? Outros colocaram os infiltrados como sendo a Duda, que foi a última a entrar. Então todo mundo ficou ali caçando para entender qual era ou quem era esse infiltrado. Porque a Galisteu falou aí, né? Nem todos os 26 peões são de verdade. Tem alguém infiltrado na sede com vocês. Alguém que tá aí para fingir que é peão, mas tem a missão de enganar vocês e levar uma bela de uma grana. E aí quando ela começa com essa gafe, quem são? O público já sabe quem são. Obviamente que eles já entenderam. E ontem eu falei para vocês, a Carol e o Matheus, que foram brifados, eles já sabem que eles são os infiltrados. A Carol sabe que o Matheus é o infiltrado e o Matheus sabe que a Carol é a infiltrada. Não tem o que dizer com relação a isso, ele já sabe. Porque os dois foram os únicos brifados. Por mais que o briefing diga, você é a única infiltrada, a Galisteu vai lá e diz, são 2.
Óbvio que eles vão se reconhecer. Óbvio, isso tá mais do que na cara, gente. Tá mais do que na cara. Então começou essa caça às bruxas aí. E os principais alvos da especulação foram justamente a Gabi Hispanic, por causa da fama internacional. Tanto que depois o Dudu Camargo queria saber o que é que a novela A Usurpadora tinha a ver com isso. Aí teve um outro momento também que eles começaram a pensar que o Chia era um dos infiltrados, tá? Eles ali não desconfiam. E aí o Matheus fez um bom papel, porque ninguém desconfiou dele. Ninguém desconfiou dos olhares dele para Carol Lecker naquele momento. Ninguém desconfiou. E aí a Carol começou a plantar a semente da desconfiança em cima da Gabi Hispanic. Em outros momentos da casa, a Carol Lecker simplesmente soltou: eu acho que a infiltrada é a usurpadora. Eu não vou ficar falando. Ela, se você for ver, é o maior nome que já passou por aqui. Além disso, né, gente, depois dessa confusão toda aí, o Nizam já começou a formar grupo. O Nizam ali estava conversando com o Matheus, conversando com o Luiz, e aí ele estava falando ali que eles precisavam se juntar para votar, para juntar ali para formar a votação. Cara, isso é igual no BBB, igualzinho no BBB, gente. Incrível como algumas coisas não mudam, né? Incrível. O Nizam tá fazendo a mesma coisa que ele fez no BBB. E vocês sabem que vai dar no mesmo resultado. Não preciso dizer pra vocês, né, qual é o resultado disso. Porque, sério mesmo. Tu vai formar grupão no primeiro dia, cara? Primeiro dia? Não dá. Primeiro dia, cara, tu vai ali ficar perdido. Mas a grande treta da noite aconteceu ali justamente com a Rayane. Rayane Figliuzzi tava pé da vida. Rayane Figliuzzi tava pé da vida porque a Duda rasgou o dinheiro que ela tinha. Os 3, acho que era 3 mil reais ali. Ela ficou pé da vida. Aí depois ela também começou a discutir com a Ioná. Mas isso já foi hoje de manhã. Mas ontem ela tava pé da vida com a Carol Lecker e com a Duda, porque a Duda rasgou os 3 mil reais dela. Rasgou, simplesmente. Gente, eu sei que ninguém quis tirar o dinheiro da Gabi Hispanic. Ninguém ia tirar mesmo o dinheiro dela. Vocês já perceberam que ninguém teria coragem de fazer isso. Ninguém ia fazer isso com ela. Isso, pra mim, seria até interessante se fizessem. Porque aí, pelo menos, ia fazer com que a Gabi se mexesse. Porque, assim, o que tá acontecendo lá na Fazenda com a Gabi Hispanic, tá? Vou já mostrar um trecho de um vídeo pra vocês. Foi algo que eu sabia e eu falei pra vocês aqui num dos vídeos comentando a pré-estreia da Fazenda. Gente, tá? Presta atenção comigo. A Gabi Hispanic, ela não fala português direito. E como ela não fala português direito, gente, o que acontece? Ela não entende muito do que as pessoas estão falando. Ela não entende. Ela fica boa parte do tempo calada porque ela não entende as pessoas ali falando, as gírias e tal. Ela fica completamente perdida nisso. E aí, como ela fica completamente perdida, ela simplesmente tenta ali se sair, tenta ali improvisar e tal, mas ela não consegue se comunicar. Então ela é engraçada pelas caras e bocas, mas fora isso, ela não sabe se comunicar direito. E olha que eu briguei com uma galera do X quando eu falei que isto ia acontecer. Falei, vocês vão ver ela tendo um grande problema de dificuldade de adaptação, porque ela não vai conseguir falar português, ela não sabe falar português. Aí muita gente falou pra mim, mas ela sabe falar português muito bem. Não sabe. Ela não sabe. Tanto que ela não sabe que ela tá confusa ali com várias palavras que estão falando pra ela, que ela entende o significado no espanhol, mas em português é completamente diferente. Então assim, ela tá perdida. E por isso, tá? Ela já começou a ser excluída. E olha o enredo do reality na mão da Gabi Hispanic. E aí tem uma coisa a mais, que é a xenofobia.
Porque, afinal de contas, ela veio de outro país, ela fala outro idioma, e aí as pessoas começam a agir assim com ela. Então, ela vai ganhando mais ali um destaque, ela vai ganhando ali mais coisas que vão ajudando ela a construir essa narrativa. Agora, vai dela construir essa narrativa, gente, vai dela. Porque, caso contrário, ela não consiga construir essa narrativa, ela vai se dar mal. Tá na mão dela. Tá na mão dela construir essa narrativa. Mas, enfim, né? Eu tô aqui falando da Gabi Hispanic, mas eu tô falando aquilo que eu disse que ia acontecer. Gente, aconteceu igualzinho como eu falei que ia acontecer. Eu falei igualzinho, né? Olha, e assim, a experiência fala mais alto, né? Por isso que às vezes eu bato o pé no que eu tô falando. Não gosto muito de usar palavrão, mas é o jeito que tem que falar. Eu bato o pé e coloco o pau na mesa. Pô, eu tenho também que coisar a experiência que eu tenho em analisar isso. Olha o tempo. Porque eu vejo muita gente aí querendo estar começando agora e não sabe prestar atenção nessas nuances. E aí essa galera do Twitter, bando de gente que não entende muito das coisas, acha que sabe mais do que os outros. Não sabem, né? Tanto que tá aí o resultado, né? A Gabi Hispanic tá numa situação complicada, porque ela não sabe falar o idioma. Não sabe. Mas enfim, gente. Continuando aqui o nosso resumo, tá? Continuando aí o nosso resumo. A Rayane ficou pé com a Duda por causa dos 3 mil reais. E aí a Duda depois começou a se sentir culpada. Aí ali a Gabi foi lá e contou pro Will e tal que a Renata foi tirar satisfações com o Nizam depois do Nizam ter colocado ela no pódio, mas tirou a chance dela de ganhar um prêmio. E inclusive a Renata chamou ele de incoerente, e ele é incoerente por causa disso, né? Aí a Rayane sentada ali começou a dizer: eu tô num ódio. Eu não diria ódio, eu diria ranço, mas enfim, eu já tenho ranço dessa mulher antes dessa mulher entrar na Fazenda, né? Falei pra vocês, né? Ela foi capaz de usar o filho pra se promover. Ah, gente, desculpa, não tem como gostar dessa mulher, não. Desculpa, não gosto da Rayane, tenho ranço dessa mulher. Ranço desta mulher. Ranço. Eu não vou esconder isso de vocês, não. Tenho ranço dessa mulher. E aí depois começaram ali a coisar que a Gabi Hispanic era infiltrada. Aí a Rayane começou ali o preconceito contra a Gabi Hispanic. A gente quer conversar com ela, mas ela conversa em espanhol, então a gente não consegue conversar. Desculpa, gente. Eu sei que espanhol é um outro idioma e tal, mas não é... Nossa, é como se ela estivesse falando em inglês. Não, ela consegue entender e manter o nível de conversa com a gente. Falta, obviamente, ela se soltar mais, mas isso não é motivo para excluir a Gabi Hispanic da convivência da casa, como Rayane, com essa frase, para mim, horrorosa, fez. Desculpa. É tanto ranço que eu já tenho dessa mulher, e em menos de 24 horas eu já peguei ranço dessa mulher, tá? Ranço dessa mulher. Ranço mesmo, tá? Aí teve um momento ali que a Gabi lhe disse que pra ela o infiltrado é o Dudu e o Chia. Aí ela falou alguma coisa lá do Samurai Jackson, que sei lá quem é o tal do Samurai Jackson, não faço nem ideia de quem seja, mas enfim. Aí depois o Fabiano começou a falar ali sobre uma pessoa que ele acha que é bipolar, que no primeiro dia da Fazenda tava de um jeito, no dia seguinte já tava de outro jeito. E aí ele disse assim que ela é uma pessoa grande, que fez uma participação em um reality. Só que ele não citou mais ou menos quem é essa pessoa. Aí no meio dessa conversa, entrou a Duda ali. Aí a Duda perguntou pro Fabiano se ela devia pedir desculpas pra Rayane por ter tirado os 3 mil reais dela. Ah não, gente, desculpa.
Você tá ali para jogar. E se você tá ali para jogar, você tem que ter consciência de que você é obrigado a passar por determinadas situações. E se você vai passar por determinadas situações, você tem que levar isso de boa. Se você não levar isso de boa, desculpa, o que é que você tá fazendo aí? Se você não tá levando isso de boa, o que é que você tá fazendo aí? Porque se você for levar pro coração cada vez que as pessoas fizerem um revés a você, então vai ser complicado a convivência. Como a Carol Lecker falou ali, né? É complicado. E aí a Duda se explicou e ela disse que quando fez isso lá com a Rayane foi no menor valor que ela podia e tal. Mas enfim, o Fabiano disse para ela ficar sem se estressar e que ela continue fazendo o jogo dela e que ela não tem que ficar dando satisfação para ninguém. Aí até a Ioná falou, relaxa, tem outra dinâmica vindo por aí e tal, não se preocupa com isso. Mesmo assim, tá? Mesmo assim, ela tá muito pé da vida. Bote pé da vida nisso com a Duda. E a Duda que ficou aqui tentando pedir desculpa. Não, gente, não tem que pedir desculpa. Você tá no reality. Você não pode ficar pedindo desculpa toda vez que você é obrigado a se posicionar. Aí o Chia tá lá, foi apontado como um dos infiltrados, mas aí ele já disse que votar nele é perda de tempo. Ele disse que ele é o mais interessado em ganhar dinheiro nesse programa. E votar em mim é jogar 4 votos fora. E que eles estão criando um grupo, então não tem por que se votar. Isso ele falando para todo mundo dentro do quarto. Ou seja, por mais que não se tente criar grupos, gente, por mais que não se tente formar uns grupos, naturalmente as pessoas vão se juntando em grupos e aí vai se dividindo o jogo em grupos. Todo reality tem isso. A Fazenda, BBB, Grande Conquista, qualquer reality tem dessas coisas. Qualquer um deles tem. Tá? Qualquer um deles tem. Aí depois a Gabi começou ali a conversar sobre a Renata, apontar ali que o Nizam era incoerente, porque colocou a Renata no pódio dele, mas em seguida tirou a chance dela de ganhar dinheiro, de ganhar uma premiação, qualquer coisa que seja. Mas depois ela admite que ele foi estratégico, que talvez ele não tenha escolhido ela, porque ele pensou, botei ela no pódio e ela não me botou no dela. E o Nizam também não tá errado em pensar dessa forma. Então, assim, né? É engraçado como eles cobram isso dos outros, mas eles não observam isso neles mesmos. A Renata poderia ter retribuído o Nizam e ter colocado ele no pódio dela. Ela não colocou. Então, o fato de ela não ter colocado também libera ele de colocar quem ele quiser na dinâmica. Então, ele fez, se foi por estratégia ou não, e eu não estou defendendo o Nizam aqui, mas se foi estratégia ou não, ele fez o que ele achou melhor. Fim de papo. E aí todo mundo ali começou a continuar, todo mundo continuou ali a caçar o infiltrado. E aí eles se juntaram ali para descobrir os infiltrados. O Fernando propôs ali que a casa toda precisa se juntar para descobrir essa pessoa, que eles tinham que criar uma estratégia para descobrir quem era um infiltrado, que eles precisavam atacar 5 pessoas ali para tentar ver as reações dessas pessoas. E aí o Fabiano até depois falou para os dois se juntarem, para eles observarem melhor e tal. Aí a Carol, a infiltrada, isso eu achei bom, né? A Carol tá sendo uma boa atriz aí. Ela falou assim pro Fernando: eu tô contigo, eu vou com ele, se referindo aí ao Fabiano, porque os fatos acabam se ligando. Começa desde a primeira apresentação e o quebra-cabeças começa a fazer sentido. Não é só uma especulação. E Chia, não é você, foi assim que ela terminou a frase dela. Caramba, Carol, se não tivesse falado esse Chia, não é você, gente, eu até ia acreditar
que tava tudo bem, mas não, gente. Ela, do jeito que ela falou, já deixou claro ali, basicamente. Deixou claro ali, basicamente, que ela tá sabendo de alguma coisa. E aí, gente, depois disso, começou a Gabi Hispanic sozinha ali, porque ela não tinha com quem conversar. E de novo eu vou falar, gente, se vocês estavam esperando aquela Gabi Hispanic da Casa dos Famosos, barraqueira, que fazia acontecer e tal, esqueçam que aquela Gabi Hispanic não vai entrar. Esqueçam que aquela Gabi Hispanic não vai chegar mesmo, tá? Não vai chegar mesmo, tá? Por que ela não vai chegar? Porque ela não está segura para falar o idioma. Só isso, ela não está segura, ela não entende o português, algumas coisas do português que a gente fala. Então, gente, não tem como. Não coloquem expectativas de que Gabi Hispanic vai chegar, vai causar e vai fazer aquele barraco que ela fez na Casa dos Famosos. Não coloquem, tô avisando. Aí o Dudu foi tentar conversar com a Gabi Hispanic e explicar para ela, a dinâmica do infiltrado. Não sei se ela entendeu alguma coisa, não sei se ela conseguiu entender. E aí começou a formação do primeiro grupão e todos em volta da Rayane. Rayane foi lá pra casinha da árvore, lascou de falar em cima da Carol, chamou a Carol lá de mal educada, chamou a Carol de um monte de coisa lá que eu nem lembro o que ela falou, mas ela soltou os cachorros em cima da Carol, começou a reclamar da Carol, começou a fazer um monte de coisa ali da Carol. E aí ela disse que ela estava sendo ela mesma, porque que ela não estava acostumada com tanta pressão, que todo mundo precisa do dinheiro independente do valor e da carreira. Mas não era sobre valor e sobre carreira, Rayane. Não foi sobre isso. Tá? Não era sobre isso. Mas ela começou a querer colocar isso, tá? Ela começou a querer ir por esse lado. E aí começou toda uma choradeira da Gabi Hispanic. Assim, a Gabi Hispanic começou a falar sobre o carinho que o povo do Brasil tem com ela. Ela estava conversando com a Ioná, talvez porque a Ioná tem a mesma idade dela, e aí as duas conseguem conversar melhor, as duas conseguem se entender melhor. Então, nesse momento aí que as duas começam a se entender melhor, a gente começa a perceber algumas coisas. Mas deixa eu mostrar um trecho para vocês aqui. É só um trechinho, tá? Porque senão a Record pega no meu pé. Só um trechinho para vocês verem. Olha só. Vamos dizer assim, vão mexer no E seu... eu falei a Deus, se você quer que eu entre... Ele fez isso todo. Nas tuas mãos. Como eu digo, o que é seu vem para suas mãos. Eu, se é de você, meu Deus, você faça... Ele manda sinais. Manda sinais. Manda sinais. Perfeito. E aí ela tava falando, ela tá começando aí com a Ioná, falando aí sobre ela entrar na fazenda, que Deus manda sinais. Concordo, Deus manda vários sinais, inclusive, né? Só que aí ela começou a chorar, aí ela começou a também falar que a vida dela alguém tinha amaldiçoado a vida dela, uma coisa assim. Aí foi um chororô, que eu juro pra vocês que eu não entendi nada. Não entendi nada desse chororô da Gabi Hispanic ali, nada, uma palavra sequer. Porque assim, eu não entendi, como é que alguém chega e fala assim, que alguém disse que a vida dela era amaldiçoada, ou então que a sua vida é amaldiçoada. Gente... Eu achei assim, um papo torto, vou ser sincero. Tá meio torto isso, né? Da Gabi Hispanic e tal. Achei meio torto. E a cara da Ioná foi a melhor. A Ioná se esforçando pra entender a Gabi, mas não conseguia. Ela tentando, mas não conseguia. Amei essa cena. Amei de paixão. Amei ali. E a Gabi, olha a cara da Gabi tentando se fazer entender e ninguém conseguia compreender direito para onde a coisa tava indo. Sério, gente, foi maravilhoso. Apesar, né, o Carelli tá apostando nisso. Dá pra ver que o Carelli tá indo pra cima das caras e bocas da Gabi Hispanic, porque ela não vai desenvolver outra narrativa ali dentro. Mas se ela souber usar, ela vai poder dizer, olha, eles estão ali
coisando em cima de mim. Estão indo pra cima de mim. Aí o Dudu Camargo começou a criar teorias na cabeça dele. O que a novela A Usurpadora tinha a ver com o Infiltrado. E aí ele começou a criar uma série de teorias na cabeça dele que, apesar de tudo, não fazia nenhum sentido. Mas ele começou a falar isso e tal. Enquanto isso, lá na casinha da árvore, o grupão se formava. A Rayane tava falando mal lá da Duda, depois da Carol e depois, né, o principal da noite, da Ioná. Rayane vai colocar a Ioná. Aí a Rayane vai fazer a Ioná crescer nesse jogo. E assim, eu vou dizer que burra. Porque ali quer chegar, quer mandar em tudo, acha que sabe de tudo, não sabe de porra nenhuma, desculpa o palavrão, mas não sabe. E aí ela fica querendo comandar ali e tal. E aí, mas só que nesse momento em específico, eles estavam falando do Infiltrado. E aí o Matheus, nessa hora, o cara teve que ser ator nessa hora, né? Ele teve que ser um atorzão nessa hora pra chegar ali e falar ali sobre os infiltrados. A Duda acredita que o Dudu Camargo e a Gabi Hispanic não são os infiltrados. Ele fala aí que a teoria dela é que a Gabi não tinha necessidade dela ficar tanto tempo dentro da fazenda, porque não seria muito vantajoso para ela. Agora, depois ela fala ali que se ela ficar, ela ficou porque ela quis. E que se ela fosse infiltrada, a primeira semana dela aí tava ótima. Só que ela tinha excluído a Gabi porque ela disse que queria ficar até o final. Gente, é uma coisa que pra mim, o que a Duda fez de teoria ali não faz o menor sentido. Porque não é... Você pode ser um infiltrado e falar que você quer ficar até o final. Isso não quer dizer nada. Os sinais estão aí. E eles que não querem ver. Os sinais estão aí. Eles que não querem perceber os sinais. Sério, gente. Sério. E aí a cara do Matheus é a melhor. Porque ele sabe que ele é um infiltrado. E aí você não pode dar nenhum indicativo disso pra ninguém. O cara é muito bom, vamos admitir, né? O cara é muito bom. E achei ele bonitão também. Ele é muito bonitão. Aí depois, em outro momento ali, a Rayane começou a reclamar de novo da Carol e da Ioná. E aí depois ela falou aí que a Ioná fica querendo colher o ponto fraco de todo mundo. E aí o Dudu disse que a Ioná chamou o Fernando e o Fernando não respondeu. Aí a Rayane disse ali que o Fernando estava fazendo comida só para agradar as pessoas. Aí a Rayane disse que a Ioná estava se escondendo atrás da comida. Guarda essa informação porque depois foi isso que a Rayane foi jogar na cara da Ioná hoje de manhã. Aí o Nizam disse que a Ioná era a primeira que tinha que ir para a roça. Aí depois a Rayane foi lá pro quarto, revoltadíssima, porque a Duda rasgou os 3 mil reais dela, porque não é sobre carreira, porque isso, porque aquilo. Ah, que mulher chata! Que mulher chata é essa? Sério, eu tenho ranço dessa mulher. Ranço, e vocês vão ver que meu ranço só vai crescer cada vez mais dessa mulher. Eu tenho um ranço dela. E aí ela disse ali que a Duda era falsa, porque a Duda ficou de conversinha com ela, porque a Duda disse que tava ali entrando no grupo dela, na energia dela, na cama dela. Ah, gente, desculpa, Rayane, nada aí é seu. Nada aí é seu. Desculpa, mulher, eu tô doido pra ver a Rayane na baia. Na baia. Quero ver essa mulher sofrendo lá na baia do lado do Apolo. É isso que eu quero ver. Quero ver Rayane lá na baia. Sério mesmo, que mulher chata. Que ela acha que é dona de tudo. Tá se achando dona da fazenda. Aí depois a Rayane disse que ia conversar com a Duda na próxima dinâmica. Que não é a mulher? Depois ela agorinha, antes de eu começar a falar com vocês, ela disse assim que ela era muito mulher. Vai esperar até a dinâmica por quê? Se tu é muito mulher, fala logo. Não vai esperar até a dinâmica, não. Vai lá e fala.
Bota logo 10 quilos de pepeca em cima da mesa, vai lá, não é mulher? Não disse que era mulher? Vai lá e fala, não espera até domingo para criar uma dinâmica. Ô, mulher chata, bando de gente que ali acha que reality é isso. E aí, voltando para a casinha da árvore, minutos depois, olha aí o grupão se formando. Olha aí as pessoas se formando no entorno da Rayane. Que a Rayane falou que esse era o grupo dela, né? Não foi isso que a Rayane falou? Que era o grupo dela? Então, tá aí o grupão da Rayane. Olha quem é que tá. Eu não consigo identificar todo mundo desse grupão ainda, tá? Mas tá aí a Rayane, o Valério, o Luiz Mesquita. Não sei quem é que tá do lado dele. Não era a Gabi Spanik. Não sei, acho que é a Martina ali do outro lado. O Will, que é uma planta até agora, não entregou nada. Não sei quem é esta menina ali ainda. A Renata tava aí e o Chia. Esses eram os que estavam no grupão da Rayane. E olha o tanto de gente. Aí a Rayane começou a falar mal da Ioná. Começou de novo a meter o pau na Ioná. E aí o Luiz Mesquita chegou e disse assim pra ela: cuidado, porque vocês podem estar criando uma Juliette. Cuidado. Ah, fora isso também, teve uma outra cena aqui, né, que eu acho que eu pulei. A Rayane tava falando mal de novo. Ela passou a noite toda falando mal da Duda. Ai, porque Duda pegou meu dinheiro, sei lá o quê. Aí ela tava lascando a Duda. Aí quando a Duda entrou na casinha da árvore, parou de falar dela. Não é mulher! Não é mulher! Tu me disse que era mulher! Vai lá e fala, cara. Não quer causar barraco? Quer posar de santinha? Ah, desculpa. Comigo não cola. Desculpa, não cola mesmo, tá? Não cola. Eu já falei pra vocês, já tenho ranço da Rayane desde antes dela entrar. Desde aquela história dela usar o filho dela pra se promover. Desde essa história eu já tenho ranço dela. Mas olha esse momento aqui que o Luiz Mesquita fala. E isso é interessante o Luiz Mesquita falar, tá? Porque aí ele já deixou claro, vocês podem estar criando uma nova Juliette. Vocês podem estar criando aí... Deixa eu ver se tá aqui, né? Deixa eu ver se o vídeo entrou aqui. Que ele fala aí que vocês podem estar criando uma nova Juliette. Aqui, achei. Olha só. Vamos lá. Pra tu ver, ela sempre quer causar, ela, com raiva de alguém do grupo, Mas que é eu que isso daí creio é- que seja o Fabiano. Gente, isso daí dá isso aqui, ó. Você não tem que estar Eu acho que quanto mais grupinhos pra ficar falando, mais Não, mas Vamos assim, fazer um trato? Vamos parar de falar dela? não, mas isso, mas é bom. Pode. Mas é bom entender que todo mundo entendeu. Bora fazer isso? todo mundo vai num É só isso, só que todo mundo entendeu. Ah, gente, desculpa, tá? Eles estão ali sendo avisados que podem criar uma nova Juliette. E aí, no final das contas, eles mesmos fazem. Eles mesmos vão lá e eles mesmos colocam, tá? Então, chatos, chamando de chatos. Querem estão no reality, sabem, já viram reality antes, sabem que isso pode dar errado e ainda assim estão lá fazendo. Ah, gente chata mesmo. Aí teve um outro momento ali, que a Carol ali tava conversando com a Kati e tal. A Carol disse que a Kati tava sabonetando. Aí a Kati disse que ela não tava sabonetando. Só que ninguém tinha feito nada pra ela, então ela não tinha em quem ela mirasse naquela dinâmica ao vivo ali. Então ela disse que tava de boa. Só que a Carol disse ali, quando você começar a se posicionar, você vai virar. Então começa a agir agora. Aí depois a Kati fala ali que uma das primeiras coisas que ela falou é que ela não tava bolada com ninguém. Mas a primeira coisa que fizessem pra ela, que tirasse ela do sério, obviamente que ela ia ficar e ia partir pra cima. Vou ver, né? Eu espero que a Kati entregue alguma coisa. E aí, depois, gente, de novo, mais um momento ali, Rayane falando mal dos outros. Primeiro, ela lá na casinha da árvore, ela falou que a Carol era muito grosseira, que a Carol ali exagera, que a Carol peca no excesso, porque a Carol tá ligada no 220, sei lá o quê, mulher chata.
chata. Eu tenho até ranço até de pegar as falas dela. Aí depois, a Rayane, em outro momento, ela começa a reclamar da Duda, que a Duda não conhece ela, que a Duda não sabe quem ela é, que a Duda isso, que a Duda aquilo. Ai, que mulher chata. Chata. Aí a Rayane disse ali que a Duda tinha tratado ela super bem. E depois ali que a Duda não queria mais falar com ela, depois da dinâmica e tal. Mulher chata, né, gente? Essa mulher é muito chata. Belo só arruma coisa, né? Cada coisa que o Belo arruma ali e tal. Cada coisa que o Belo arruma. Aí depois, o Fabiano contou ali pra Rayane que a Duda queria pedir desculpa pra ela, que tava com medo de entrar em conflito e uma briga com ela e tal. E aí a Rayane disse, o problema é dela. Eu também morria de medo. Ela chegou hoje, tava todo mundo conversando e vieram ela e Oná, já se sentou na minha cama com o tênis e eu falei, gente, cuidado com o tênis. E por acaso a cama é sua? A cama é de todo mundo. Gente do céu, ô mulher chata, ô mulherzinha chata, ô mulherzinha, ô coisa chata. Enquanto isso, a Gabi foi tentar dormir e o Dudu lá ficou tentando lá dormir do lado dela. Aí o Nizam foi conversar com a Martina. E aí, numa dessas conversas dele com a Martina, ele resolveu esclarecer o que aconteceu com ela no De Férias com o Ex. Depois ele falou que ela era muito forte no X, no Instagram. Ela falou que ela tem mais haters do que pessoas que gostam dela. Então ela estava mais preocupada com outras coisas. Daí depois ele começou a botar os pingos nos is na confusão lá do De Férias com o Ex, que eu não sei porque eu não assisto, eu não sou público desse tipo de programa. E aí o Nizam disse que o clima estava pesado para todo mundo no De Férias com o Ex, que ela não merecia aquilo. Independente do que rolou entre os dois ou não, ela não merecia, tá? Do que foi que aconteceu ali e tal. E aí depois o Nizam, ele colocou um negócio de estratégia ali. Aí ele falou ali para Martina que se fosse pensar por o lado da estratégia, a Martina e ele deveriam ficar e fazer uma aliança. Não ficar no sentido de namorar, tá? Não tô me referindo a isso. Ficar junto ali, de formar uma aliança no jogo. Porque aí eles poderiam crescer. Então vamos ver um trecho aqui? Olha só. Ficar de coração aberto também, sabe? Eu percebi, de verdade, eu percebi. Senti na hora que você entrou e me olhou assim, eu senti. Você podia nem ter cumprimentado nem nada. Você podia ter passado reto por mim. Você tinha todo o direito de ter me pulado. E você não me pulou na hora, porque naquela hora eu falei... Eu larguei uma piadinha, né? É. Chegou quem... Inclusive, eles foram os únicos acordados ali durante a madrugada. Vamos ver mais outro trecho, tá, gente? Eu preciso selecionar os trechos, porque vocês sabem, a Record pega no pé da gente. Vamos lá. Imagina, achei incrível a sua atitude, achei incrível a sua fala, você podia ter me exposto, você não me expôs, você me respeitou. Parabéns, obrigado, de coração. Achei foda a sua atitude. Falei isso pra uma galera. Porque ninguém nem sabia quem era. Aí falaram, nossa, mas aí eu falei, gente, sou eu. E eu achei foda a atitude dela. Foda. Foda. Mais um trecho aqui, tá? Mais um trecho da conversa. Olha só. Eu ainda tava na dúvida. Eu sabia que você tava muito cotada, mas ninguém conseguiu me dar uma certeza. Ninguém. É mesmo? Ninguém. Nem Carla, ninguém me deu certeza. Perfeito. Ninguém. Ah, não, o Vini. No primeiro dia do dia. Enfim, os dois se resolveram lá sobre o De Férias com o Ex. Ele falou para os dois formarem uma aliança, mas não sei se vai dar certo. Vamos descobrir isso na primeira formação da roça, né? Porque é lá que a gente vê essas coisas acontecendo. É na primeira formação da roça. Aí depois, gente, teve um outro momento ali que a Gabi Spani, que tava ali triste e tal, né? Enfim. E aí, nesse momento de tristeza que ela tava ali, o Wallace e o Dudu Camargo foram conversar com ela e perguntaram se ela gostaria de ir embora da fazenda. Aí a Gabi Spanik disse que não, que ela não quer ir embora da fazenda. E aí o Wallace disse que se for a Gabi a infiltrada, ele não ia querer votar nela,
e que é porque ela quer ir embora e tal. E aí o Dudu pergunta pra ela, você quer ir embora? Aí a Gabi Hispanic fala que não. E aí a Gabi Hispanic fala, quem manda é o público que decide, não sou eu quem decido. E assim, de novo, eles vão pegar muito no pé dela por causa disso, gente. Já tá quase terminando, gente, porque a maior parte do que aconteceu se resumiu às tretas da Rayane. A partir daí é só as tretas da Rayane, olha só. E se ela for a postura? Da Billy. Ela é boa, ela é boa. Se for ela, eu não vou votar nela, não. O quê? Ah, entendi, pra ficar, né? Mas ela quer ir Eu embora, não gosto, eu não. acho. Tu quer ir embora? Quem? Você Quer ir embora? Você tá com vontade de ir embora, não tá? Não. Não, fala a Quero verdade. ficar. Ficar quanto tempo? Até o final? Eu não sei. Ah, mas até o final. Porque Aquele público. Gente, tá aí. Ela já deixou claro que ela não quer sair, tá? Ela não vai sair. Só se realmente ela achar que ela não consegue ali, a comunicação for um grande impedimento, aí ela pede pra sair. Mas eu acho que ela não vai fazer isso, não. Ela vai tentar. E assim, gente, é normal também no primeiro momento do reality. Tem 26 pessoas ali, você não sabe de tudo, né? É normal. Normal, assim, que você acaba se perdendo ali no meio de tanta coisa. E depois foi isso, eles foram dormir. Aí hoje de manhã foram receber ali as primeiras orientações sobre como tratar os animais. O Nizam botou um perfume forte que a Ioná reclamou. E aí o Luiz Mesquita falou que alguém usou o banheiro da baia para urinar e que deixou cheiro ali e que estava forte. Aí depois terminou lá o trato dos animais e tal. Aí o Toninho chegou com a ideia de que a Gabi Hispanic era a infiltrada porque ela não deu a mínima para a explicação. Eles deviam ter levado em conta que muito do que o que a mulher falou ali, ela não entendeu. Simples assim. Então não é porque ela é a impostora, como estão dizendo, ela só não entendeu. E eu falei pra vocês que não ia dar muito certo. Eu disse pra vocês, tá, gente? Idioma, o português e tal, é uma barreira. É uma barreira se você não sabe algumas coisas mais profundas desse idioma. E aí começou de novo a Rayane. Reclamar da Ioná. A Rayane disse que a Ioná ia mirar nela. E que o grupo dela, o grupão dela, tinha que mirar na Ioná e que tava tudo certo. Aí a Gabi lhe disse que a Ioná tava mirando nela desde o primeiro dia. E aí e tal, a Rayane falou que a Ioná criticou o trabalho dela e o trabalho do Fernando também e tal. E aí depois elas começaram a dizer que a Ioná precisa ir pra roça. A Gabi lhe disse que eles precisam prestar atenção nas atitudes da Ioná. Reclamou que a Kati não tá nem aí pra isso. Tanto que depois a Kati fala, que fervo do caralho esse aí que vocês estão falando. Aí a Rayane começa a dizer que a Ioná vai no mais fraco, depois ela vai levando a fofoca pra casa toda, que ela já tava ligada, e que a Ioná tava fazendo comida pra fazer VT, que a Ioná é desrespeitosa com todo mundo. Aí depois a Rayane disse ali, ela foi pra cima da Ioná, aí perguntou pra Ioná se a Ioná é que ia fazer a comida ali. Aí ela vai lá pra cima da Ioná e tal. Aí a Ioná falou, eu nem gosto de cozinhar. Aí a Rayane antes tinha falado, né, que a Ioná só tava querendo fazer VT. Aí a Rayane perguntou, então você vai lavar a louça? Aí a Ioná falou assim, pode ser. E aí depois a Rayane mete essa. É porque a gente tem que fazer alguma coisa também, né? Porque a gente precisa fazer VT. Porra, mulher. O que tá mais fazendo VT ali é a própria Rayane. É quem mais tá fazendo VT ali dentro. E aí a Gabi lhe disse que eles precisam ter cuidado para não transformar a Ioná numa Juliette. Eles precisam ter cuidado para não ficar muito em cima e ficar acusando lá a Ioná das coisas e tal. Mas elas não vão se segurar. Não vão, gente, não vão. Mas não vão mesmo.
E aí a Tamiri estava ali, disse que ela já percebeu que a Ioná às vezes quer dar uma inflamada nas coisas. Aí depois a Gabi lhe fala assim, que ela quer dar uma inflamada para aparecer, para dizer que está sendo a perseguida. E que eles ali precisavam entrar em consenso com o fazendeiro para indicar a Ioná logo para a roça, para tentar se livrar da Ioná logo. Aí depois elas começaram a dizer que a Ioná tá querendo usar a pauta do preconceito contra nordestino para se promover. Sério, gente, eles estão indo para um caminho completamente errado. Completamente errado. Aí depois o Dudu se meteu ali na conversa, ele disse que já sabe em quem a maioria vai votar, que ele já começou a perceber esses detalhes. E eu falei pra vocês, o Dudu imita o Silvio Santos só em alguns momentos, porque fora desses momentos ele fala normal, como qualquer pessoa. O Dudu falou ao vivo, ele incorpora o Silvio. Cara chato também, mas entre ele e a Rayane eu prefiro o Dudu. Porque pelo menos ele é chato no ao vivo, mas fora do ao vivo ele é só um pentelho. Porque fora disso, gente, a mulher é chata o tempo todo. Aí a Rayane disse, vocês estavam no pódio, não conseguem mais conviver com ela. Aí o Dudu falou, mas isso pode ser uma estratégia dela. Ela foi tentando entender o ponto fraco de cada um. E aí ela foi falando de cada um, foi indo e que ela tá meio que sozinha agora. Eles ficaram metendo o pau na Ioná. Ficaram metendo o pau nela e tal. Enquanto isso, a Ioná tava lá na academia malhando. De boa, sem fazer nada. Só malhando. Mas todo mundo continuava ali pegando no pé dela. Todo mundo continuava ali e tal. Aí depois, a Gabi lhe disse que tá com medo das pessoas acharem que ela é uma patricinha. Ai, mulher chata também. Se você tá com medo do julgamento do público, não vai pro reality, nem entra no reality. Aí depois a Carol disse que ela se sentiu atacada no primeiro dia de programa. E aí ela não falou o nome de quem ela tá se sentindo atacada, mas vocês sabem que ela tava se referindo a Rayane, né? A treta das duas tende a crescer e a crescer muito. Vai ser uma treta maravilhosa. Sério, é uma treta maravilhosa essa. Aí depois, porque a Gabi lhe disse que tá com medo das pessoas associarem ela em ser uma patricinha, o Fabiano disse ali que ele até gosta da Gabi, mas ele não é obrigado a ficar ali do lado dela. E que ela tá lá forçando uma barra, que ela fica ali tentando aparecer o tempo todo. Mas que ele falou ali que ele não fala nada e que ele só analisa, que ele só está fazendo as coisas ali. Aí depois o Dudu começou a criar uma teoria de que o Nizam era um dos infiltrados. Aí ele começou a espalhar a teoria dele, de que o Nizam isso. E aí o Dudu disse que a ideia dele foi justamente um bate-papo que a Galisteu teve com todo mundo no primeiro dia. E que o Nizam foi uma dessas pessoas. E o Nizam, a Gabi, o Calabreso. Então pode ser o Nizam ali, o impostor. E aí a Renata fala, mas elas são pessoas muito relevantes. Então chamar eles, que são os mais famosos do elenco, fazia sentido naquele momento. E aí o Dudu disse ali que quem a Galisteu chamou para ter esse destaque inicial é porque sabe que ele pode sair, então que essa pessoa pode ser o impostor. Olha aí pra onde o Dudu Camargo vai. Gente, é uma perda de coisa ali que o Dudu Camargo faz. Ele faz uma viagem. É uma viagem pra coisar, pra teoria dele e tal. Sério, gente, foi engraçadíssimo isso. E aí a Renata depois disse que o Nizam é muito transparente, que o Nizam se mostra fisicamente, que o Nizam ali faz as coisas na frente, que ele não é de esconder as coisas. E que quando ele fica envergonhado, ele fica bastante vermelho, quando ele tá ali mentindo, ele fica vermelho e tal, então eles sabem. Aí, só pra gente começar a falar de novo, já
a Rayane de novo pegando no pé da Ioná. As duas começaram a tretar. Aí a Rayane começou a dizer: eu falei pra você cozinhar porque você ontem falou que eu e o Fernando estávamos querendo VT porque nós estamos cozinhando. Aí a Ioná fala assim: eu falei isso? Puxa o VAR pra saber se eu falei isso. Aí eu tô doido pro Carelli ver se ele mostra esse VAR. Porque isso provavelmente aconteceu antes do programa estrear. Então a gente realmente não sabe. Aí depois a Rayane falou: eu ia deixar isso pra gente conversar numa dinâmica. Aí a Ioná joga na cara dela: mas eu não falei isso. Aí depois a Rayane começa a dizer ali que ela tá fazendo a comida com o maior carinho pra todo mundo. Mas todo mundo que senta na mesa come e nem pergunta se tem que lavar uma louça. Ela tá querendo arrumar uma treta com a Ioná. É sério, essa mulher tá querendo arrumar uma tretinha ali sem a menor necessidade. Sério mesmo. Sério. Sem necessidade alguma. Alguma. Aí depois, e lá na hora do almoço, o Luiz ali e os outros começaram a conversar várias coisas. E aí, né, se deram conta de que a comida não vai dar para todo mundo. E eles se deram conta disso no papo aonde o Luiz Otávio fala que ele estava cagando 2 vezes por dia. Aí que eles se deram conta. Aí a Renata propôs ali que eles tinham que dividir os ovos, que tinha que dar para todo mundo, que tinha ali que aguardar a próxima reposição, então que eles não podiam ficar gastando tudo e tal. Mas cagando 2 vezes por dia, porque o cara tá comendo muito, né? Proteína, inclusive. Aí depois a Rayane lá, querendo aparecer. Aí a Rayane disse que ela tem que botar o posicionamento dela mesmo, porque ela não tá cozinhando pra fazer VT. Aí a Rayane ali depois falou ali que ela botou... que o Fernando tinha botado a Rayane já, que o Fernando tinha botado a Ioná no ranking dele, e depois, gente, vocês estão vendo aqui, eu tô mexendo na televisão, porque o negócio do Play Plus tá falhando, já vai acabar, gente, o vídeo já vai acabar. Aí depois ela continuou dizendo ali, botou ela no ranking, mas não fica nem perto dela, que o Fernando quer ela longe. Ai, mulher chata, eu peguei ranço da Rayane mesmo. E aí a produção avisou pra gente, tá? Avisou pra gente que o infiltrado Matheus iria receber um comando da produção. E aí, enquanto a Rayane lascava o pau em cima da Ioná, o que foi que aconteceu? Tá? O que foi que aconteceu? Ela lascou o pau. Lá, ela tava conversando com o Creu e com o Luiz Otávio. Como come o Luiz Otávio, né? Deu pra ver o quanto ele come. E aí, enquanto ela ficava lascando em cima deles, continuava ali metendo o pau. Aí ela disse ali que queria tirar a história limpo do banheiro da baia, quem é que tinha urinado no banheiro da baia no primeiro dia, porque ela tinha que entender isso e tal. E aí ela disse ali que no meio da aula alguém estava atrapalhando, foi o Luiz que falou lá que tinha alguém usado o banheiro e tal. Aí o Luiz disse que ele cagou no pau, que ele vacilou, que ele não precisava ter falado isso lá na hora da apresentação e tal. Aí a Rayane disse que ela não ficou puta, mas ela disse que a exposição prejudica a pessoa. Mas, gente, ele só falou que alguém usou o banheiro e não deu a descarga. Ah, por favor, Rayane, vai se lascar. Ele não expôs ninguém ali, não expôs ninguém mesmo. Aí, do meio disso ali, a Rayane disse ali que o ranço dela tá começando a diminuir pela Duda, mas tá aumentando pela Ioná. Aí, depois disso, o Dudu Camargo, esse vai causar algumas coisas pelas falas dele. Ele chamou a Tamires de Índia. Ele tava conversando ali, ele falou que ele foi trocar a cama com a Índia e ela não aceitou a troca. E que quando ele foi voltar para a cama dele, ela já estava ocupada por outra pessoa, a Barbie, se referindo a Duda.
Dudu Camargo vai sair dessa fazenda canceladíssimo pelo visto, né? Vocês estão vendo que ele vai sair daí canceladíssimo. Enquanto isso, né, a Carol Lecker tava lá falando sobre a infiltrada. Ela é infiltrada, né? Mas ela começou a dizer que era a Gabi Hispânica infiltrada, que todo mundo gosta dela, mas que ela nem ia ficar falando. E aí que ela foi chamada para participar de um reality no Reino Unido, que ela não aceitou, porque ela não tem um nível de inglês de grande conversação. E aí a Carol fala assim que pode ser que a Gabi seja a infiltrada, porque a Gabi mal sabe falar o idioma e tal, enfim. Aí depois a Carol falou que ela quer logo que venha essa dinâmica para ver quem é esse intruso, para ver quem gosta de aprontar, porque ela queria que revelasse lá pro público, tal, como é que tinha que se revelar logo, que tinha que acabar com isso logo. Aproveita, Carol, aproveita, porque depois disso, tá, não tem muito mais o que fazer. Aí a produção chamou o Matheus lá no closet para ele trocar o microfone e deu as instruções. Cada vez que você ouvir o sinal do microfone, você deverá cantar E Macarena. Você cumprirá corretamente se fizer nos próximos 6 sinais de microfone. Seja discreto. Foi o que ele falou, né? Seja discreto e haja naturalmente, basicamente, né? Foi isso aí. Aí, a Carol continuou plantando. A Carol tava continuando plantando a história lá, que a Gabi Hispânica era a infiltrada mesmo. Ficou plantando aí a tarde toda. Tá fazendo um bom trabalho ela. E aí depois, tá, a Renata começou a dizer ali que a Gabi tá dando chilique com a produção desde que começou o programa e que por isso ela pode ser a infiltrada. Não faz o menor sentido, mas eles começaram a anotar isso aí, vão começar a se perder ali dentro, sério mesmo. Aí teve outro momento que o Dudu Camargo disse que a Renata é uma das grandes figuras do programa na visão dele e que ela não sai. Não sei, né? A Renata até agora me pareceu muito planta nesses primeiros dias. Tá muito planta, mas sei lá, é porque tem muita gente aí na casa e aí a gente não consegue perceber muita coisa, né? Tem muita coisa rolando aí na casa. Aí depois a Gabi foi confrontar a Gabi Hispânica. Você é a infiltrada. Foi lá fazer toda a confrontação. Aí encurralou a Gabi Hispânica. Aí a Gabi falou que não. Aí a Gabi lhe disse, você é a atriz, você é o maior nome da temporada, é um dos motivos para as pessoas acreditarem que você está aqui só de passagem. Aí a Gabi começou a jogar ali na cara da Gabi. Você não tentaria se defender para não tentar ganhar o prêmio menor e ganhar o máximo caso fosse infiltrada? Aí a Gabi fala para ela assim, eu só não me preocupo. Aí a Gabi continua, você veio por questão pessoal sua e não por dinheiro? Aí depois a Gabi disse, depois eu te conto uma história muito forte. É um desafio pessoal meu de justiça. Eu sei que ela quer provar que ela não é aquela barraqueira que ela foi na Casa dos Famosos, né? Basicamente isso. Aí depois a Rayane foi de novo conversar ali e que ela disse que se agora ela fosse a fazendeira, ela ia botar pra causar em cima dos preguiçosos. Chata, porque quem muito fala, nada faz. Não promete. Se tu realmente for fazendeira, vai lá e faz. Ô, mulher chata, eu tô com ranço dessa Rayane, tá? Eu com ranço dessa Rayane. Aí depois teve um momento ali que o Dudu Camargo começou a fazer uma brincadeira de que o Will tava afim da Rayane e tal. Aí a Rayane começou a ficar chateada. Aí o Dudu Camargo começa a usar os dotes dele de fofoqueiro. E aí ele começa a falar por causa do Belo. E aí ela falou que não era pra ele falar o Belo. Ué, mulher, mas foi tu que falou do Belo na apresentação, né? Foi ela que falou do Belo. E aí a Rayane começou a dizer que o Dudu tava passando e tal, que o Dudu tava isso, que o Dudu tava aquilo, começou a chorar. Mulher chata. Ela fala, só ela ali que ia aparecer.
Aí ela disse que o Dudu foi desnecessário, que o Dudu exagerou na dose. E aí ela disse ali que é muito difícil ficar perto do Dudu, porque o Dudu ali tá querendo aparecer. E aí ela falou, agora todos os homens viram meninas, porque eu não vou ficar mais perto dos homens, porque o Dudu não gosta. Aí ela falou assim, pra ele pode soar errado, eu não vou ficar mais perto de vocês, fim de papo. Vou até botar minha foto mais perto. E aí eu falei, um repórter como você não tá sabendo nem repassar informação, não faz isso comigo. Mas ele não tava fazendo nada de tão sério assim pra essa mulher. Nada. Ela é que tá querendo criar drama em cima disso. Aí depois o Fabiano e o Wallace começaram a comentar que a Rayane não tem papas na língua e que a Rayane tem sangue frio e que ela vai agir com estratégia ali. Não, eu acho que ela vai ser burra mesmo. Acho que é isso que ela vai ser mesmo. Aí o Fabiano disse que ela falou do ex-namorado dela lá e tal. E aí ele até o Fabiano falou que não era pra ninguém entrar na pilha da Rayane. Foi isso que ele comentou ali. Não entra na pilha dela. Aí depois a Rayane começou. A Maria. Não foi a Rayane. Dessa vez foi a Maria. Que mal eu falei dela, né? Vocês perceberam que o maior nome que eu falei aqui foi a Rayane. Aí a Maria disse que a pressão dela ficou muito baixa. Porque o Dudu falou do Will e da Rayane. Ah, gente, coisa chata, né? Coisa chatérrima. Chatérrima. Aí depois a Ioná sentou, isso já foi agora, antes de eu gravar com vocês. Aí o Matheus fala ali que na visão, a Ioná fala que na visão dela, quem é um infiltrado ali, e ela acha que é a Duda. Aí o Matheus disse, eu não acho, tá tudo bem e tal. Só que aí a Ioná começa a dizer ali, se não tiver ninguém comigo, meu voto vai ser no lixo, porque tem que ter no mínimo 5 pessoas numa pessoa só. Aí o Matheus disse assim pra ela que ele tá louco que a prova seja hoje e que a indicação seja hoje, porque ele já tem a indicação e que ele vai em cima do Chia. E ali ele tava já colocando ali a teoria dele. Quando eu tava almoçando, eu vou votar em você porque você é um impostor, disse ele ali pra Ioná sobre o Chia. Aí a Ioná começou a dizer ali que aconteceram uns BOs com ela ali, com o Nizam e com a Rayane, só que ela ia focar na Gabile. E que a Gabile seria o primeiro alvo dela. Depois ela ia pra cima da Rayane. Aí a Ioná fala que o BO dela com a Gabile não acabou. E que o BO dela com a Gabile tem começo, meio e fim. Só que o Nizam ali foi conversar com ela, que o Nizam foi primeiro ali falar com ela e tal. Por isso que ela não via o Nizam dessa forma. Mesmo assim, ela fala que a Rayane tá no alvo dela, porque do nada a Rayane foi pra cima dela, do nada a Rayane foi falar ali pra ela sobre fazer VT e tal. Então ela já tava meio chateada com isso também. E eu parei por aqui, gente, o resumo, tá? Porque realmente não dá pra falar tudo. Mas isso aqui cumpre aí 17 horas de programa. Consegui te resumir 17 horas de programa em 68 minutos, né? Agora, antes da gente terminar, deixa eu mostrar pra vocês aqui os momentos lá do Matheus. Isso aqui eu vou mostrar no vídeo, tá? Rapidinho. O Matheus. Deixa eu pegar aqui o vídeo do Matheus atendendo ao sinal da Macarena. Deixa eu pegar aqui o trecho dele com o sinal da Macarena. Ele teve que fazer Macarena ali 3 vezes, mais ou menos, tá? Tava, assim, na primeira vez ele fez de uma forma tão discreta que vocês vão ver aqui esse trecho, olha só. E tá aqui porque vazou 4 nomes. De impostor. Não, vazou ele. Uma pessoa que não entrou. Ele. Caraca, a minha cabeça é muito péssima. Vocês viram, né? Vocês viram o que eu vi, né? Ele fala, Macarena, bem fraco. Olha a segunda vez que ele falou Macarena. Olha a segunda vez. Macarena. A raiva pra cima de mim.
Ei, Macarena. Aí depois ele fala que a produção tá querendo lascar com ele. Olha só. Macarena. É só aquele susto, tá ligado? Oi, parece que tá cada vez mais alto, pô. É. Não sei. E o pior, gente, que nessa cena aí a Carol tá ali. A Carol já sacou que era o comando, né? A Carol já sacou que era só um comando. Gente, isso aqui é o que eu pude entregar pra vocês, tá? Dessas primeiras 17, 18 horas da Fazenda. Daqui a pouco, depois do programa, a gente tá de volta pra comentar aí detalhes que não deu pra gente falar, tá? Porque senão ia ficar muito mais extenso do que 70 minutos. E sobre o Estrela da Casa, vai ter outro vídeo mais tarde ainda para falar aí da dinâmica que rolou hoje da prova do jingle, tá? Eles não avisaram que ia ter pra gente, mas teve normalmente. Então, mais tarde eu falo isso pra vocês, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.